Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa quarta aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos estudando a unidade 1, o propósito do Evangelho. E o assunto de hoje é a primeira advertência contra a negligência, que está em Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. No capítulo 1, o autor destaca a superioridade de Cristo sobre os profetas e sobre os anjos. Agora ele mostra que rejeitar o Evangelho trazido por Cristo, testemunhado pelos apóstolos e credenciado por Deus por meio de sinais, prodígios, milagres e distribuição do Espírito Santo, é decretar a própria sentença de condenação. Os crentes hebreus estavam enfrentando duras perseguições. Muitos perderam seus bens e outros a própria vida. Houve aqueles mártires que selaram a sua fé com o próprio sangue. Muitos foram queimados vivos ou jogados às feras. Outros, entretanto, retrocederam. Preferiram negar a fé a morrerem por sua fé. Houve aqueles que renunciaram a Cristo para escapar da prisão ou da morte. A presente exortação tem como propósito exortar os crentes perseguidos a se manterem firmes em vez de voltarem atrás. Muitos estavam de malas prontas para voltar para o judaísmo. A fé cristã exigia deles um preço muito alto. Então, o escritor de Hebreus encoraja-os, mostrando a superioridade do cristianismo sobre o judaísmo. Esse é o nosso assunto da aula de hoje. Passamos agora para os nossos recados. Quero lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos que vocês podem consultar de forma rápida todas as aulas no canal, no YouTube, através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas, em letra minúscula. E agora, irmãos, quero que vocês orem por essa obra e participem das nossas aulas deixando seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem também o nosso canal para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Passamos agora à nossa oração inicial. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos o nosso coração na Tua presença, pedindo que o Senhor nos ilumine nesse estudo. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a essência dessa exortação, a fim de que a nossa fé seja fortalecida e a nossa comunhão seja vivificada. Desde já nós te agradecemos por essa graça, em nome de Jesus. Amém. Primeira advertência contra a negligência. Vamos ler Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou, juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição de Espírito Santo segundo a sua vontade. Vimos no versículo 1 a 4 do capítulo 2 de Hebreus que a revelação cristã é única. O autor apresenta 3 formas em que a revelação cristã é única. Em sua origem, que provém do próprio Senhor Jesus, em sua transmissão, que provém dos lábios de Jesus, e em sua eficácia. O Evangelho traz a salvação ao pecador. Por toda a epístola, o escritor dos Hebreus entrelaça o ensino e a exortação, a doutrina e os conselhos sobre os assuntos práticos. Depois de um capítulo introdutório sobre a superioridade de Cristo, o Filho de Deus, o autor explica o significado do capítulo de uma maneira prática e singular. Na exortação, ele se revela um pastor amável e cuidadoso que procura o bem-estar espiritual de todos que leem e ouvem a palavra dessa epístola. Veja bem, uma vez que o Filho é supremamente exaltado e apontado como supremo profeta, por meio de quem a revelação chega ao seu auge, uma vez que o Filho, o sumo sacerdote perfeito, apresentou a si mesmo como sacrifício perfeito, uma vez que o Filho, o Rei dos Reis, se assentou à destra de Deus Pai nas alturas, uma vez que o Filho,
o Criador do universo, o sustentador de todas as coisas criadas, é a manifestação plena e final de Deus, uma vez que o Filho é maior que os anjos e é adorado por eles, devemos apegar-nos com mais firmeza às verdades do Evangelho. E esse Evangelho é a revelação cristã, e ela é única em sua origem, porque ela provém do próprio Senhor Jesus. Ela é única pela sua transmissão, porque chegou até nós de primeira mão, por meio dos apóstolos, por aqueles que ouviram a mensagem dos próprios lábios do Senhor Jesus. E é a única em sua eficácia, porque o Evangelho traz a salvação ao pecador perdido. Vimos no versículo 1 a 4 do capítulo 2 de Hebreus uma solene exortação. Vimos aqui agora os destaques das verdades essenciais ditas nesses versículos. O supremo valor do Evangelho é o primeiro ponto. Como vimos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, todos eles foram dados por Deus, sendo que o Antigo é a sombra do Novo e o Novo é a realidade. O Antigo fala da lei, o Novo fala da graça. O Antigo foi dado por intermédio de anjos e o Novo foi dado a graça através de Cristo, o Filho de Deus. Tanto a lei quanto a graça vêm de Deus. O Antigo e o Novo Testamento foram revelados por Deus, mas o Novo tem mais dignidade, maior valor, maior importância, pois é o cumprimento do Antigo Testamento. O papel da lei é nos conduzir a Cristo, e Cristo é o fim da lei. Essas verdades revelam a importância da revelação do Evangelho. Mesmo sendo tão importante, ela pode ser ignorada, desprezada ou esquecida. Assim, mais uma vez eu digo, a sua autoridade é comprovada porque foi dada pelo Filho de Deus aos homens. Foi declarado primeiro pelo Senhor. A sua recepção foi atestado pelos apóstolos que ouviram em primeira mão por Jesus e passaram para as gerações. O Evangelho demonstra sua eficácia através do poder emanado por sinais, prodígios, milagres e os dons do Espírito Santo, que foram autoridade e autenticidade. A premissa declarada em referência à salvação é que a salvação é por Cristo, o Filho exaltado e ungido. Por isso torna-se infinitamente mais importante dar atenção à revelação de Deus, o Evangelho. Por isso é importante relacionar-se com o Filho e com a salvação que ele concede. O Evangelho oferece o ponto fixo, o qual o crente pode recorrer. Só aqui existe um lugar seguro. Nada pode ter permissão de fazer com que desviemos desse ponto fixo de segurança. Outra verdade é que é uma solene advertência à igreja. Se o Evangelho representa a última revelação de Deus em seu Filho, devemos dar mais atenção a ele do que à lei. Devemos saber que maiores privilégios implicam em maiores responsabilidades. Quanto mais alta posição a pessoa desfruta, maior autoridade ela possui e mais ela exige a atenção dos ouvintes. Tendo em vista a importância daquilo que foi ouvido, devemos prestar atenção porque podemos ser arrastados para longe das verdades do Evangelho, e isso tem consequências. E para não correr risco, devemos ficar firmes, ligados a Cristo e nas verdades do seu Evangelho. Outra verdade que está dita nesses versículos é a notável autoridade do Evangelho. Se a lei foi transmitida pelo ministério dos anjos e não podia ser recebida com negligência e desinteresse, pois sua transgressão e desobediência resulta em um severo e justo castigo, o que será daqueles que desprezam o Evangelho, cujo autor é o Filho de Deus e cuja confirmação foi através de muitos e variados milagres? Se a dignidade de Cristo é maior do que a dignidade dos anjos, então devemos prestar mais reverência ao Evangelho que à lei, e a Cristo engrandece a doutrina. O Evangelho falado por Jesus, transmitida pelos apóstolos, tem maior autoridade, pois oferece maior salvação. Logo, o castigo para aqueles que negligenciam é mais severo, pois, mais uma vez digo, quanto maior a dádiva, maior é a responsabilidade. Como escaparemos nós de tão grande salvação? Não encontramos resposta para este questionamento. Não existe possibilidade de fuga ou escape para aqueles que negligenciam ou rejeitam a salvação trazida pelo Filho de Deus. Outra verdade que vimos é a grande salvação,
e o perigo de negligenciá-la, porque gera apostasia e condenação. A salvação não é uma conquista do homem mediante a obediência da lei. Essa grande salvação é fruto do grande amor do Pai, é resultado do grande sacrifício do Filho e é aplicada mediante a grande obra do Espírito Santo. A salvação é obra divina do início ao fim. Como o autor diz, a tão grande salvação, nenhuma língua ou escrita pode descrevê-la, pois não encontraria palavras precisas para isso. Essa tão grande salvação é a resposta a todos os problemas humanos. Nasceu da majestade do Filho, à destra do Pai, ocorreu mediante o sangue expiatório de Jesus e foi administrada na Igreja pelo Espírito Santo como o dom do Cristo glorificado. É o amor de Deus derramado no coração do homem que lança fora todo medo, como vimos lá em 1 João capítulo 4, verso 8. É a paz que excede todo entendimento que conserva o coração e a mente em Cristo Jesus, como vimos em Filipenses capítulo 4, verso 7. É a unção que habita em nós. Essa tão grande salvação é a resposta para o afrouxamento e enfraquecimento da igreja, para a mornidão na experiência pessoal e para a falta de unção do cristão. O grande alerta do autor de Hebreus é que essa tão grande salvação pode ser rejeitada e também negligenciada. E isso leva a dois perigos graves que o autor cita. Mas agora vamos definir primeiramente a palavra negligência. Ela significa literalmente desviar-se, apartar-se ou errar o alvo. O autor traz em si a ideia de menosprezo, mais do que a recusa, pois no caso do cristão judeus, em face das perseguições e de suas recorrentes associações às tradições judaicas, eles estavam sendo levados de volta ao judaísmo, ao sistema religioso que eles tinham renunciado para abraçar a fé cristã. O início dessa apostasia era a negligência dos judeus cristãos, ou seja, o abandono aos poucos dos hábitos de oração, meditação e adoração coletiva. Essa advertência é um dos maiores perigos para o cristão. A falta de vigilância e a ociosidade deixa que a alma seja removida aos poucos, imperceptivelmente, os hábitos de oração, meditação e comunhão espiritual, perdendo a clara consciência da presença de Deus. Como um quadro que desbota, a experiência cristã, sem que haja diligência quanto às coisas espirituais, vai tornando-se sutilmente vaga e insatisfatória. Atualmente, o liberalismo teológico, o sincretismo religioso, o secularismo, a judaização das igrejas, a teologia da prosperidade, a negligência abre as portas para as muitas e perigosas novidades espirituais. Muitos ainda hoje estão retrocedendo, apostatando da fé e correndo o perigo da condenação eterna. As duas consequências da negligência é a apostasia e condenação. A salvação é apresentada como libertação de uma prisão. Negligenciar a salvação é viver prisioneiro para sempre. É uma sentença eterna de morte. É impossível escapar. É construir um pecado muito mais odioso negligenciar a graça do que negligenciar a lei. Outra verdade essencial que nós vimos é o anúncio dessa tão grande salvação. A salvação foi anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus e depois foi proclamada pelos apóstolos que ouviram o Senhor Jesus e a transmitiram às igrejas e às gerações futuras através da palavra. Como já falamos, o autor de Hebreus, pelo tudo que indica, fazia parte da segunda geração de ouvintes da palavra. E assim, essa será passada por meio das mãos de fiéis até o fim dos dias. O Senhor Jesus desceu do céu, fez-se carne e habitou entre nós. Sendo ele o mensageiro e a mensagem, o sacerdote e o sacrifício, trouxe a salvação por meio de seu sacrifício vicário e a proclamou. Seus seguidores confirmam essa mensagem pela palavra falada e escrita. Outra verdade que vimos, essa verdade essencial dita nesses versículos, é que é a poderosa confirmação da palavra do Evangelho. Deus imprimiu o seu selo de aprovação na pregação por meio de sinais e prodígios. O testemunho dado por Deus
era absolutamente convincente. Os sinais indicando o significado interior do fato milagroso e os prodígios, que é o espanto provocado pela natureza extraordinária do fato, esses milagres, literalmente, os poderes indicam a sua fonte sobre-humana. A palavra é confirmada pelo próprio Deus, que, operando milagres através dos apóstolos, confirmou a pregação deles. O Evangelho não consiste apenas em palavras, mas, sobretudo, em manifestação de poder. Deus é aquele que testifica sobre a veracidade de sua palavra. Jesus realizou muitos milagres e prodígios. Demonstrou pleno poder sobre as leis da natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades e sobre a morte. Esses milagres foram sinais que atestaram a veracidade de sua pregação. E com a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade, veio a confirmação através da melhor dádiva, o seu próprio Espírito. E vale destacar que a expressão segundo a sua vontade deixa claro que esses milagres não podem ser atribuídos a ninguém mais, senão unicamente a Deus, e que eles não se manifestam casualmente, e sim em seu propósito definido, a saber, com o fim de selar a veracidade do Evangelho. Assim, queridos, encerramos a análise dos versículos de hoje e passemos agora às nossas considerações finais. Se de fato a lei do Antigo Testamento foi dada por meio de anjos, que conforme vimos são criaturas inferiores, e tal lei portava penalidades que foram executadas com fidelidade e justiça, se aqueles que não guardaram a lei foram castigados, quanto mais serão punidos os que se afastarem do Evangelho. O Evangelho é uma grande mensagem que foi anunciada pelo próprio Senhor. Sua veracidade foi confirmada pelos apóstolos, testemunhas de primeira mão, e através de sinais, milagres poderosos e extraordinários prodígios e outros dons que o Espírito Santo, que foram dados segundo a sua vontade, a fim de que ninguém duvidasse de que aquilo que ouviram era a mensagem divina. A negligência sobre Cristo e a salvação é um dos maiores perigos para o cristão, pois a falta de diligência em buscar os hábitos espirituais de oração, meditação da palavra e comunhão permite a clara perda de consciência da presença de Deus. A negligência culminará em apostasia e condenação eterna. É a própria natureza do Evangelho que torna a apostasia um perigo. Dar as costas para o Evangelho é desprezar a maior pessoa do universo. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa exortação. Ajuda-nos, ó Pai, a não ser negligentes na busca dos hábitos espirituais, de orar, meditar, buscar na Tua palavra, na comunhão espiritual, coisas tão importantes para a manutenção da nossa salvação. Dai-nos a perseverança e a diligência de buscar a Tua face, experimentar cada vez mais os sinais, prodígios e maravilhas que o Evangelho proporciona. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ajuda-nos, ó Pai, a ser canal de salvação. Tudo para a glória do Teu santo nome. Desde já nós te agradecemos por esta graça, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Assim nós nos despedimos. Agradeço a vocês que participaram de mais uma aula conosco e também a Deus mais uma vez pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra de Deus, que é a verdade que nos fortalece. Abraços a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.